Os judeus esperam o Messias? É uma ótima pergunta, porque eu acho que é isso que a gente mais fala quando até compara, né? Ah, o cristão espera a volta, o judeu espera a vinda do Messias. Claro, nós sabemos que há judeus que creem que o Messias já veio. Inclusive, a igreja primitiva e os primeiros discípulos, todos eram judeus. Mas existem muitas divergências a respeito disso. Porque tem grupos, se a gente colocar... a gente precisa entender assim, também que o judaísmo, falando como religião, ele tem os seus grupos, assim como a gente tem no cristianismo, catolicismo, ortodoxos, evangélicos, protestantes. Dentro dos evangélicos tem linhas que, né, nos dividem teologicamente. Existem também divisões de pensamento dentro do judaísmo. Então, assim, se a gente colocar em dois grandes blocos, um mais ortodoxo, outro mais liberal, o ortodoxo ele vai ter essa expectativa, resumidamente falando, de sim, o Messias virá e ele vai ser alguém, é uma pessoa. Ele é o Ben David, o filho de Davi. Ele vem para ensinar a Torá para Israel, e isso vai não só ficar em Israel, vai extrapolar os limites e se cumprirão profecias de nações virem para cá para aprender sobre a Torá, principalmente. Está muito relacionado à questão do ensino da Torá, né? Essa questão da redenção, de ser salvo, tá muito ligado a isso, principalmente nesse grupo, primeiro grupo aqui, ortodoxo. Então, se espera numa era messiânica, que ele vem para guerrear contra os inimigos de Israel, mas também para trazer um período de paz no mundo, fazer uma restauração desse Gan Eden, né, do Jardim do Éden, vamos tipificar assim, fazendo o Tikkun Olam, que é o conserto do mundo. Então é algo parecido e no sentido da fé cristã, vou dizer assim, no sentido de ser alguém, não só um tempo, né, do Messias ser uma pessoa. Inclusive há um comentarista, um rabino que comenta que quando o Messias vier, ele traz junto a Nova Jerusalém do alto. Então, e aí dentro, só que eu tô assim resumindo muito e não estou falando, então todo esse bloco cria assim, quem é esse bloco? Né, a gente pensar judeus ortodoxos, os que normalmente se vestem de preto, usam chapéu, kippá, ou também outros grupos que estão ali, que aqui são chamados de Dati Leumi, que seriam nacionalistas. Eles são muito piedosos, eles seguem bastante a lei da Torá também, mas a forma de comunidade deles, até de vestimento, é um pouco diferente desse grupo mais ortodoxo, que a gente às vezes até tipifica o judeu com esse grupo. E aí tem divisões, como por exemplo, mas ele é o que? Um homem que vem e morre e vive como um homem comum, ou ele é um homem divino, não o próprio Deus, que aí já é mais difícil no judaísmo disso aceitar, mas que ele é divino, então ele vai viver e não morre, né? Enfim. Então tem diversas, daria para fazer assim vários programas sobre pedaços dessa pergunta, né? O outro bloco seria o bloco liberal. Nesse liberal tem reconstrucionistas, reformistas, uma ala também de tradicionais que estão ligados mais à questão do judaísmo como cultura, não necessariamente como religião. Isto é muito comum aqui em Israel. Você ter, eu já vi, não estou falando de coisas assim, eu ouvi dizer, não, já vi pessoas que, por exemplo, jejuam em Yom Kippur, mas não acreditam em Deus. Eles jejuam por uma questão cultural, eles jejuam em memória de soldados, é uma forma de se conectar, que guardam festas, que fazem o Kabbalat Shabbat, mas é tradição, não é uma questão religiosa.
assim como a gente tem, por exemplo, pessoas que comemoram o Natal e não necessariamente ligam isto com uma festa cristã ou o nascimento de Jesus. É uma questão tradicional, antropológica, social. Né? E esse bloco, não necessariamente que faz apenas por tradição, mas bloco mais liberal, que aí você tem uma parte religiosa e também uma parte secular, é o bloco que mais cresce hoje em Israel. Então, é um movimento que hoje representa mais da metade de Israel. E aí, dentro desse movimento, você tem religiosos mais reformistas, mais conectados com o mundo secular, e você tem aqueles que são que estão conectados numa visão, vamos dizer assim, mais social, mais política, que vão para um ateísmo, para um gnosticismo, e que não tem uma expectativa em uma figura de um homem Messias. Tive conversas assim ao longo desses quase 6 anos que eu estou aqui com amigos de perguntar: você crê que o Messias vem? E alguns rirem de mim e falam: não, isso não vai acontecer. Então, assim, você tem muitas expectativas diferentes quando a gente fala do povo judeu a respeito desse tema. Mas dentro desse bloco, é muito mais a crença numa era messiânica do que necessariamente na figura de um homem, de uma pessoa. Então, é uma era de paz, é uma era que é nada, é uma era do conhecimento do Senhor, enchendo a terra, do conhecimento da palavra de Deus. E isto, se vem de Deus ou não, vai depender de quem é essa pessoa dentro desse grupo. Se é uma pessoa mais religiosa, embora liberal, mas ela é mais religiosa, ela vai crer que toda essa, vamos dizer, essa onda de paz e de bondade, ela está vindo do próprio Criador. Se é de uma pessoa mais secularizada, ou até indo para o ateísmo, é uma expectativa da melhora do mundo, né? De boas ações, porque o tema boas ações também é um tema muito forte no judaísmo, que é a questão da pessoa ser justa, e aí vai ter um lugar no mundo vindouro, é o tzadikim, né, são os justos. Então, assim, nesse segundo bloco, as nações mantêm as suas peculiaridades. Então, as religiões são mantidas, as culturas são mantidas, e o judaísmo tem parte nisso, mas ele não é o principal nesse processo. Ele é uma parte dessa era messiânica. Né? Então, alguns creem que essa era já começou, porque também há uma influência muito forte nesse pensamento do iluminismo e da questão do conhecimento, e aí a gente vê toda a questão de avanços tecnológicos, enfim, tantas coisas, e o autoconhecimento humano, ele tem um papel muito importante nessa expectativa de era messiânica. Então, as pessoas se autoconhecendo, elas encontrando uma paz interior. É claro, talvez alguém vai falar: não concordo, não penso assim, é normal, porque você não está falando de uma pessoa, nós estamos falando de um povo com muita história, com muito tempo, e tem dati é quando a gente fala que alguém é religioso, mas quando a gente usa uma expressão aqui, lefi dati, é segundo a minha opinião. Então você pode encontrar aqui também, assim como tem no Brasil, uma pessoa que ela é religiosa naquilo que ela não está ligada e conectada a nenhuma tradição, ela criou sua própria religião. Aqui também temos o dati lefi dati, que é o religioso segundo a sua própria opinião. Muito bem. E esse é um assunto a respeito do Messias que é encontrado de forma recorrente no cotidiano das pessoas, seja nesta ala, nesse bloco mais liberal, mas sobretudo entre os judeus religiosos, nas festas, no Shabat. É algo assim recorrente ou é de repente numa época do ano específica, onde se trata especificamente a respeito sobre o Messias? Como é que é a questão messiânica no dia a dia? Olha, eu não vou conseguir te precisar assim no sentido de qual a época, mas a percepção que eu tenho é que no bloco mais religioso,
sim, a declaração que o Messias vem, e até nesse grupo tem vou comparar com um termo bem evangélico, assim, que seria uma denominação, que é o Chabad, que há pessoas que acreditam que o Messias já veio, que é o Rebbe de Lubavitch, né? Então, assim, tem muitos pensamentos assim, né, dentro disso. Então, no bloco religioso se fala muito sobre a vinda do Messias, a importância disso. Agora, o que eu vejo no geral, assim, é que, até comparando com essa expectativa de fim dos tempos, quando é comum, assim, você ver um cristão, quando vê alguma catástrofe, alguma coisa, falar assim, é o fim dos tempos, ou Jesus está voltando. Eu vejo que aqui entre o judeu, a expectativa desse, vamos dizer assim, fim dos tempos, ou dessa era messiânica, ela é num sentido mais positivo, assim. Então, em geral, eu não ouço a todo instante, principalmente aqui nesse pedaço do país, que é a região de Tel Aviv, que é a parte mais secularizada, você não vê assim as pessoas falando o tempo inteiro a respeito da vinda do Messias. Mas você vai ter uma expectativa sobre as coisas vão ficar bem, as coisas vão melhorar. E sim, Deus ele é apontado e falado em muito tempo, em muitos tempos, exceto por aqueles que não acreditam, os ateus. Mas há uma expectativa de um tempo melhor no mundo, um tempo de paz, um desejo sobre isso, né? Então é um pouco, como eu posso dizer assim, tem suas peculiaridades de acordo com o grupo que a pessoa faz parte, ou a formação teológica, enfim, sociológica da pessoa também. E qual que é a diferença assim, da visão do cristão messiânico em relação ao fim dos tempos? Do entendimento assim que um cristão messiânico tem para um judeu? Bom, acho que o principal é que a gente crê que ele já veio, né, e ele volta. E aí eu sei que dentro da nossa fé também, aí tem, igual eu falei, tem entre o judaísmo, tem no cristianismo, e na fé, vamos dizer assim, a fé judaico-messiânica, ela também vai ter muita divergência de acordo com a fonte, com a origem desses judeus messiânicos, né, das diferenças escatológicas que nós temos, enfim. Você tem aqui entre os judeus messiânicos pessoas que pensam diferente sobre o tema, sobre milênio, sobre tribulação, sobre arrebatamento. Vai ser muita origem muito importância na origem teológica dessa pessoa ou daquela comunidade. Então acho que essa questão da volta e a questão talvez sobre os sinais. É claro que se aponta muito e fala sobre Gog e Magog, por exemplo, eu já ouvi aqui, mas isso é uma percepção minha. O cristão talvez ele tenha olhado e falado muito mais sobre esses sinais, vamos dizer assim, mais de Mateus 24 ali, da guerra, da fome, dos terremotos, que também são apontados por profetas. Mas não que isso não seja aqui, mas eu não vejo isso com tanta ênfase apontando a respeito do final dos tempos. A questão da terra, principalmente para quem está aqui, ela é muito, talvez mais debatida, mais falada sobre numa ala talvez mais ortodoxa, Israel e o seu território, e ampliar o seu território, e tomar cuidado com os vizinhos que são contra, numa área mais liberal, ou talvez mais à esquerda politicamente falando, já é um pensamento um pouco diferente a respeito de alguns territórios, não tem uma preocupação, em muitos casos, sobre esse território prometido por Deus, ele é bíblico, então ele tem que ser toda a porção bíblica. Então, assim, eu não sei se eu fui claro
não só sobre essa questão da segunda vinda, mas sobre ênfases dadas em pontos sobre o tema fim dos tempos, vamos dizer assim.